obrigado, Senhor, porque o Teu amor que é maravilhoso, porque o Teu amor que é infinito, porque a Tua graça que se manifesta nas nossas vidas a cada dia, Senhor, porque a Tua misericórdia tem se renovado sobre nós. A gente está aqui hoje, Senhor, para Te conhecer um pouco mais, Deus. Eu quero Te pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito fale conosco através da Tua palavra e nos leve ao correto entendimento daquilo que Tu mesmo quer nos dizer. É no Teu nome que oramos. Amém. Eu espero que algumas pessoas aí já tivessem esse desafio de orar mais por pessoas que não conhecem esse ano e já tenham vencido isso, né? Já tenham a primeira meta do ano aí já batida. Esse ano, eu espero que seja um ano maravilhoso na presença de Deus, na tua vida, e que a gente não fique com aquele saudosismo, né, de, lá atrás a minha vida com Jesus que era boa, que a gente tenha a expectativa que esse vai ser o nosso ano mais maravilhoso na presença de Deus. Só que muitas vezes na nossa vida as coisas não ficam bem da forma como a gente espera. Eu creio que quase todo mundo tenta organizar a sua vida como num depósito, colocando cada caixinha no lugar certo. E a gente tenta organizar a nossa vida de forma que tudo esteja sob o nosso controle, como que se a gente, de fato, pudesse segurar, como que se tudo tivesse no seu lugar. Só que nós temos um problema. Essa nossa necessidade de controle, ela cria uma falsa ilusão de segurança. E a gente fica aprisionado nessa falsa ilusão de segurança até que a realidade da vida chega. E a hora que a realidade da vida chega, essa gaiola é quebrada e a gente se sente totalmente inseguro. A gente se sente perdido. E a gente vê que, na verdade, a gente é impotente diante dos sofrimentos da vida. A gente percebe que a gente nunca esteve no controle de nada, por mais que em algum momento a gente achou que a gente tivesse. E aí, nesse momento, no momento em que a gente é confrontado com o sofrimento, que a gente é confrontado com a realidade da vida, é nessa hora que a nossa teologia, a nossa doutrina tem que fazer sentido. É por isso que a gente vê tantas pessoas se afastando de Jesus, porque na hora do sofrimento, as pessoas acham que isso não combina com a vida de alguém que caminha com Jesus. E aí a gente vê líderes impostores, diabólicos, que dizem, se tu está sofrendo é porque tu não tem fé, é porque tu pecou. E não conseguem imaginar que isso muitas vezes tem a ver com um caminho, um desígnio de Deus. Nas últimas semanas, eu e minha esposa nos alegramos muito. E a gente fez vários planos, porque a gente descobriu que minha esposa estava grávida. E no dia da primeira eco, nós perdemos o nosso nenenzinho. E foi duro, foi difícil, não foi fácil. E aí, a gente olha para esse sofrimento e a gente percebe que tudo que eu tinha planejado, que tudo que eu tinha organizado, que tudo que minha esposa se cuidou, que tudo que ela foi fazendo, na verdade, sempre estiveram debaixo da soberania de Deus. E aí a gente descobre que a gente não é Deus. E eu quero te dizer isso de uma forma muito clara. Eu não sou Deus e você também não é Deus. Mas a gente age como que se fosse. A gente acredita que todo o controle da nossa vida está sob as nossas mãos. Que se a gente se esforçar, que se a gente pensar, que se a gente tiver estratégia vai dar tudo certo. E muitas vezes não dá. E aí Deus nos chama a aprender a confiar nele. Nós somos chamados a descansar na presença de Deus. Quando Jesus diz lá no Sermão do Monte, sejam mansos, bem-aventurado é aquele que é manso. O manso é aquele que não fica disputando com Deus, é aquele que não fica contendendo com Deus, é aquele que se acalma na presença de Deus e aceita que ele está debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso, que sempre é bondoso e sempre é amoroso, mesmo que eu não concorde ou que eu não entenda. E o texto que a gente vai ver hoje, o título da mensagem é Jesus, o bom pastor. O título da mensagem que a gente vai ver hoje é um texto que Deus tem ministrado no meu coração muito forte. Eu acredito que a última vez que eu preguei esse texto na comunhão foi em 2018 ou 2019, mas ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e é um dos textos que mais acalma o meu coração e que mais faz eu ter certeza de que eu não sou Deus e que eu não preciso ser, que eu posso descansar na presença do Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo 23, e enquanto a gente lê esse Salmo, a gente vai ler ele inteiro e depois olhar versículo por versículo. Eu quero te convidar a entender que o Salmo é uma poesia musical, ou seja, nós temos metáforas, nós temos figuras de linguagem
que estão ali para nos ajudar a entender uma verdade. Então, enquanto a gente está lendo, imagina a cena do que está acontecendo ali. Um salmo hebraico, assim como uma poesia nos dias de hoje, ele tem um objetivo que é falar com o coração para, através do coração e das emoções, chegar na nossa mente e nos dar uma verdade. Então, no Salmo 23, a gente vai ser desafiado a abrir o coração, a entender emocionalmente o que está sendo dito para confiar em verdades de Deus. Que Deus nos ajude, através desse salmo, através dessa mensagem, a de fato a gente se expressar verdadeiramente diante dele, a considerar os caminhos dele e a confiar cada vez mais nele. Que o Senhor fale com a gente. Salmo 23, versículo 1 diz o seguinte: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo é um salmo de confiança, ele expressa confiança em Deus, e principalmente confiança messiânica. Aproximadamente 1000 anos depois que esse salmo foi escrito, muito obrigado, Nico. Muito obrigado, meu amigão. Ele achou o Salmo 23. Leva lá pra mãe e lê junto lá com ela, Nico. Pode acompanhar lá, cara. Brigadão, meu amigo. Ah, tá bom. Pode deixar aqui então. Brigadão. O Nico, para quem não sabe, nos nossos momentos de oração com os voluntários, normalmente é ele que lê o texto bíblico, ele me ajuda a achar o texto bíblico, ele já tem caminhado aí com Deus e servido também. 1000 anos mais ou menos depois que esse salmo foi escrito, a gente vai ter a revelação completa na pessoa do próprio Deus, Jesus Cristo. E Jesus vai resgatar essa imagem de Deus ser o pastor e ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Então, em todo o tempo que a gente estiver olhando para esse salmo, eu queria te convidar a imaginar Jesus. Jesus é o bom pastor, Jesus é a imagem do pastor perfeito. E aí a gente é chamado a confiar no quê? Que a gente tem um protetor, que a gente tem um guia, que a gente tem um Deus com a gente ao longo da nossa vida. E é isso que a gente precisa. Muitas vezes, quando a gente está caminhando com o Senhor há muito tempo, a gente fica querendo novidades, novidades, novidades. E o tempo todo Deus ele nos chama a descansar o nosso coração nele e lembrar do início, que é a gente crer que o próprio Deus caminha com a gente, nos guia, cuida dos nossos corações, acalma as nossas almas. Um Deus que está envolvido com a gente. Então, enquanto a gente imagina essa cena com a revelação completa, pense nesse pastor como Jesus e você como uma ovelha. Como eu vou focar principalmente do versículo 1 até o 4, eu queria explicar primeiro o 5 e o 6 ali, porque nós temos dois locais nesse salmo. Um deles é o campo, onde nós temos o pastor e as ovelhas, e o outro, quando muda drasticamente no versículo 5, a gente vai enxergar ali um banquete com um convidado sob a proteção do divino hospedeiro. Ele vai dizer que Deus prepara um banquete para ele, e mais, que Deus unge a cabeça dele. Eu não sei quantos aqui lembram, mas algumas semanas atrás eu preguei sobre quando Jesus vai jantar na casa de Simão e ele não recebe a hospitalidade mínima que ele deveria receber, e uma das partes é ter a sua cabeça ungida, ter seus pés lavados e o beijo que tinha se tornado tão comum depois em Israel. Então aqui a gente vê o próprio Deus chamando um amigo para a janta e dizendo: você é meu convidado e eu te dou o cuidado que você precisa. E o versículo 6 vai nos trazer uma promessa maravilhosa ali de vida eterna, né, onde ele vai dizer: habitarei para sempre na casa do Altíssimo, na casa do Senhor. Por quê? Porque a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus que garantem isso. Mas olhando então para o versículo 1, com bastante calma, eu creio que todo mundo já ouviu esse texto, se tu não decorou esse salmo, vale a pena. E mais um conselho, depois estuda esse salmo junto com João capítulo 10 na tua casa, porque eu vou fazer vários paralelos entre o Salmo 23 e João capítulo 10. Mas eu creio que não estão esgotados esses paralelos, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar coisas profundas se tu estudar esses dois textos juntos durante a semana. Salmo 23, versículo 1 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Aqui o salmista começa chamando Deus pelo próprio nome dele, aquele que é o tetragrama tão maravilhoso. Sempre que você lê Senhor em letra maiúscula na sua Bíblia, é o nome do próprio Deus, o nome pelo qual os judeus tinham tanto respeito que eles foram tirando as vogais, e até hoje a gente não sabe exatamente como é que seria a pronúncia. Provavelmente seria algo perto de Iavé, alguma coisa assim. Ele está dizendo, aquele que tudo pode, aquele em quem tudo está, ele é o meu pastor. E para a gente, chamar Deus de meu pastor é algo totalmente comum, é algo totalmente tranquilo. Mas na cultura israelita não era, porque eles sempre tinham uma fé comunitária. Deus criou um povo, Deus tinha uma nação, Deus falava com eles. E isso também é verdade no Novo Testamento. Querem ver? Quando Jesus ensina uma oração, como é que é o nome da oração? Pai? Não é Pai meu. Não é Pai meu. E olha só os outros pronomes dentro da oração. Dá-nos o pão. Perdoa-nos. É sempre no plural. A expressão de fé que a gente precisa viver é uma expressão coletiva. E por isso, quando o salmista diz o Senhor é meu pastor de uma forma individualizada, isso é algo muito profundo. Na nossa cultura, a gente nunca foi tão dependente uns dos outros e nunca achou que a gente era tão independente. A gente mora numa casa que a gente não construiu, a gente come uma comida que a gente não produziu, a gente usa tecnologias que a gente não criou e que a gente nem entende bem como funciona, mas a gente tem certeza que a gente é totalmente individualista, que a gente não depende de ninguém e que a gente é rei do nosso próprio universinho. E nessa cultura aqui, essa ideia dessa expressão de fé tão individualista era algo que chamava a atenção para entender o quê? Que Deus tinha um cuidado também individual e não somente coletivo. Eu creio que nos nossos dias a gente precisa voltar para o coletivo. Lembram aquelas músicas que a gente cantava antes da pandemia e tinha a música do abraço no culto? Normalmente era a terceira música, né? Na terceira música daí cantava aquela precioso és para mim, querido irmão, daí tinha que sair do lugar e abraçar os irmãos. Isso é fundamental na nossa fé. Isso é fundamental na nossa caminhada. Não existe ovelha que viva sozinha. Então, quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, eu automaticamente me lembro de João capítulo 10, versículo 3, onde o texto vai nos dizer que as ovelhas ouvem a sua voz e que ele, o bom pastor, o Senhor Jesus, chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. E é por isso que a gente pode confiar que o Senhor é o nosso pastor, porque Ele nos conhece quem de fato nós somos com um cuidado individualizado. Nós não somos uma massa, nós somos uma família para Deus, mas cada pessoa na família tem a sua individualidade. E aí o texto diz, o Senhor é meu pastor, e por isso nada vai me faltar. E aqui eu acho que cabe uma boa explicação, tá? Esse texto, quando diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não significa que Deus está comprometido com os boletos que tu criou, entendeu? Com o quanto tu gastou no cartão de crédito. Porque essa é a frase campeã de para-choque, de geladeira e de Bíblia aberta em casa. Por quê? Porque a pessoa diz, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. A ideia não é que eu posso fazer qualquer coisa e que depois Deus resolve. Não é isso. A ideia aqui é que Deus não vai deixar faltar o básico para a gente, que Ele vai cuidar e que a gente pode viver seguro e satisfeito na presença dEle. E existe um sanduíche nesse texto. Por que nada vai me faltar? Lá no versículo 6 eu vou entender. Porque a bondade, a fidelidade de Deus é que garantem isso. É o próprio caráter de Deus que garante que nada vai me faltar. Porque Ele é o bom pastor. E aí, se Deus é o pastor, nós precisamos nos ver como ovelhas. Impotentes e dependentes. Quem aqui já trabalhou com ovelha? De verdade, assim, não ovelha... metáfora para pessoas. Já trabalhou com ovelha? Gelson, mais alguém? Gente, me perdoem falar isso dessa forma, tá? Não se ofenda, não estou falando isso para ti, nem para mim. Talvez para mim. Mas ovelha é um bicho meio burro, tá? Então a ovelha, ela não é um bicho que ele é muito resistente. Por exemplo, se um cachorro pega uma ovelha no campo de noite, a ovelha ela não tenta fugir, ela não tenta dar coice, ela nem grita. Ela fica chorando baixinho enquanto o cachorro vai matando ela e comendo ela, às vezes viva. Ela já está lá com o bucho aberto, o cachorro comendo e ela fica lá chorando. Se tu é mais campeiro, tu já ouviu aquela expressão, ovelha não é para mato. Que significa o quê? Tu tá no lugar errado, tu não foi criado, tu não tem o que é necessário para viver aqui, porque a ovelha não sabe lidar no mato. Eu trabalhava em uma floricultura que tinha 7 hectares.
E para a gente não precisar ficar roçando sempre a grama, a gente largava um monte de ovelha lá e as ovelhas iam diminuindo a grama. E um dia o dono da floricultura resolveu que ele ia abrir um hotel fazenda e que ele ia levar as ovelhas então para esse hotel fazenda. Nós tínhamos que levar as ovelhas para dentro do caminhão para elas irem embora. Elas iam para um lugar muito melhor. Mas a ovelha não entende a realidade. A ovelha não entende o que está acontecendo na vida dela. E as ovelhas, quando viam, elas estavam lá no cercadinho delas, quando elas viam que a gente pegava as ovelhas e levava para fora do cercadinho, elas começaram a ficar com muito medo. E aí elas começaram a ficar com medo e se agitar e se agitar. E aí nós íamos carregar algumas ovelhas e tinha umas que eram muito revoltadas, que não queriam de forma nenhuma ir para o caminhão. Elas deitavam no chão. A gente estava em dois, a gente erguia a ovelha, eu jogava no caminhão e a vida seguia como que se nada fosse nada. E muitas vezes na nossa vida a gente não percebe que a gente é assim. E por isso eu comecei essa mensagem dizendo que a gente não é Deus. Porque a gente realmente se vê muitas vezes de uma forma muito poderosa, determinando, tomando posse, mandando, ganhando. E aí a gente vê esses coaches de YouTube que dizem que tu vai explodir, que tu vai ser o mega milionário em um mês e que tu só não é milionário porque tu toma cafezinho. Basicamente é isso que eles dizem. E aí tu fica culpado por isso e tu fica te preocupando com tudo. E a gente não percebe que por mais que a gente planeje, que por mais que a gente organize, que por mais que o nosso coração trace planos, a resposta certa sempre vem do Senhor. O coração do homem traça planos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. A gente continua sendo ovelha. Mas tem problema eu ser uma ovelha? Não, se eu confio no meu pastor. Como era um pastor bíblico? Como tu imagina ele? Não bota ainda, Ju. Como tu imagina ele? Normalmente eu imagino um pastor bíblico, principalmente porque eu cresci lendo o livrinho de criança sobre a Bíblia, como Davi. E como que normalmente é o Davi bíblico, pastor de ovelhas que a gente vê? É uma coisa mais ou menos assim. Não é? Um menininho bonitinho, que toca uma harpinha, todo fofinho, todo sensívelzinho, todo delicadinho, que está lá cuidando das ovelhinhas no campo. E muitas vezes a gente acaba entendendo isso dessa maneira, mas a verdade é que o pastor bíblico ele não era dessa maneira. Olha só que loucura. O pastor bíblico ele precisava levar as ovelhas por um terreno que ele é semiárido. O deserto na terra de Israel ele não é arenoso, ele é rochoso. Então é um lugar muito difícil de se caminhar. Não tem pastagem em todo lugar. Não tem água em todo lugar. Então ele precisava andar dias e dias para dar alimento, para dar água para suas ovelhas. Ele dormia ao relento no meio dessas ovelhas nesse lugar semiárido, que é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. E nessa região específica, nessa época, nós tínhamos ursos, leões, lobos, chacais e hienas. E adivinhem o que todos esses bichos gostam de comer? Ovelhas. Então o pastor bíblico, ele dormia no meio do lanchinho de todos esses predadores. Ele não era um cara simples e fracote. E se vocês pararem para pensar, a nossa imagem de Davi ela é tão distorcida que a gente esquece o que Davi conversa com Saul. Quando Davi chega lá e diz, eu vou enfrentar esse filisteu, Saul olha para ele e diz, mas tu é só um piá. E daí Davi diz, não te engana. Porque quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai no campo, e vem um urso, eu dou golpes nele até que ele solte. E quando vem um leão, eu agarro ele pela juba e eu dou murro nele até matar. Quando Davi vai lutar com Golias, ele já tinha matado um leão no soco. Ele já tinha matado um urso batendo no urso. Resumindo, Davi ele era muito cascudo. Sabe, se tu já precisou brigar com um cachorro, tu deve ter alguma ideia do que deve ser brigar com um leão, né? Porque você sabe qual que é a manha para lutar com um cachorro quando tu está numa estrada de chão, né? Tu finge que pega uma pedra. Mesmo que não tenha pedra perto de ti, vê o cachorro, tu finge que pega, normalmente o cachorro, ele sai na pernada. Mas se tu já precisou brigar com o cachorro, tu sabe que a gente tem pouquíssima chance. Com um leão que tem uma pata desse tamanho, não é algo tão simples. Por isso, quando a gente pensa num pastor bíblico, a gente precisa pensar em alguém forte e capaz de proteger. E eu finalmente consegui tirar foto de um dos meus livros, que eu sempre perdi onde é que estava, e a gente tem uma imagem mais ou menos de como era um pastor bíblico aí.
ele era muito mais parecido com um lutador de UFC do que com aquele menininho bonitinho e franzininho e delicado que muitas vezes a gente imagina. E por que isso era importante? Porque o próprio Jesus vai falar para a gente lá em João capítulo 10, que o bom pastor, ele fica e ele enfrenta os perigos. Olha o que ele diz no versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Mas o bom pastor fica e luta e dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso, quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu preciso entender que eu tenho alguém que é capaz de me proteger, alguém que é capaz de lutar por mim. E aí vem o versículo 2, porque em meio a essa terra árida, o pastor guiava essas ovelhas. Versículos 2 e 3 diz o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Uma ovelha tem 3 necessidades básicas: alimento, água e proteção. Ela precisa comer, ela precisa beber e ela precisa estar protegida. Por isso, quando o texto diz que o bom pastor faz as ovelhas repousarem, tem a ver com um rebanho formado por ovelhas deitadas, seguras, em contentamento, sem medo de falta, sem a necessidade de fugir. E o texto diz que é o próprio bom pastor que leva elas, que conduz elas para esse lugar com águas de refrigério, de bem-estar. E eu queria te convidar a imaginar esse lugar, porque como eu falei, isso é uma poesia. E a gente de fato precisa imaginar esse lugar com pastos verdejantes, com águas de descanso, um lugar onde a alma é refrigerada. Como tu imagina esse lugar? Tem flores? Como é a grama? Tem sol? Isso é uma poesia, a gente precisa entender a beleza que está envolvida aqui. Eu normalmente imagino esse lugar com 3 características básicas. A primeira delas é que tem flores. Eu provavelmente imagino isso porque a minha esposa gosta muito de margaridas. E sempre que ela vê margaridas, ela se sente amada por Deus. Então é muito fácil agradar minha esposa. Eu paro o carro, eu colho margaridas na estrada e eu dou para ela. Então eu também compro flores para ela no mercado e tal. Mas Deus é bom comigo que eu posso dar flor para ela sempre sem gastar muito, né? Realmente a flor favorita dela são margaridas. Eu imagino um lugar assim. Mas eu também imagino aquela grama fofinha. Aquela grama que tu só quer achar uma árvore depois do almoço e se deitar embaixo para descansar. Aquela grama que é gostosa de caminhar, obviamente sem rosetas. E aí num calor como hoje, aquele riozinho, aquele riachinho passando, onde a gente pode sentar na beira, colocar o pé dentro daquela água geladinha e acalmar a alma e passar o calor. Quando o texto nos diz para a gente imaginar esse lugar, quando o texto nos diz que Deus nos leva para um lugar como esse, a gente precisa imaginar esse lugar. E a gente precisa entender que ali a gente está tranquilo. Quando a gente está sentado na beira de um riacho com o pé dentro da água, não tem antes e não tem depois. Eu não tenho medo de que me falte nada. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer ou com o que já aconteceu. Eu só estou ali, calmo, seguro, satisfeito, sem medo, sem necessidade de controlar nada, sem necessidade de tomar conta de nada. Eu sei que o bom pastor me levou até o lugar aonde eu posso descansar. Uma água que flui de Deus, um rio que inunda o seu povo, uma água que acalma os nossos corações, que refrigera a nossa alma. E a gente não vai buscar a presença de Deus como a gente de fato deve. E daí a gente entra em desespero, e daí a gente está orando, e daí a gente chega naquele momento mais verdadeiro da nossa oração, que é quando a gente de fato encontra refrigério para a nossa alma, né? A gente está orando e daí daqui a pouco a gente fala assim, e não tem mais palavras. Porque a gente encontrou a segurança, a gente encontrou o cuidado, a gente se sentiu de fato protegido pelo próprio Deus. Deus sempre vai nos conduzir para esse lugar onde a gente vai ser acomodado, tranquilizado, onde a nossa alma vai encontrar alento, para então a gente poder seguir na direção certa. Esse lugar não é o lugar do nosso destino enquanto a gente estiver vivo aqui nessa terra. É um lugar para onde Deus nos leva e nos acalma. Mas é o lugar onde a gente experimenta João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quem decorou na RA, né? Na NVI diz vida
plena, né? Vida plenamente, uma vida que está cheia, uma vida que não falta nada, não sobra nada e não falta nada, uma vida sem medo de perder, sem necessidade de controle, sem perigo, com a alma e o espírito em refrigério. E o salmista dizendo, então, que é guiado, é conduzido por esse caminho de justiça, um caminho que é correto, um caminho que é conformado à vontade de Deus. E aí, mais uma vez, eu vou lá para João 10, e eu lembro de Jesus dizendo que o bom pastor vai na frente das ovelhas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. O bom pastor guia suas ovelhas na frente, caminhando e dizendo, venham. Mas por que Deus nos conduz? O versículo 3 nos disse isso, né? Que Deus nos conduz pela vereda da justiça por amor do seu nome. Deus faz isso pelo amor que Ele tem a quem Ele mesmo é. A essência de Deus é amor. Então tudo que Deus faz contém amor. Já ouviram aquela frase, se a pessoa não vem pelo amor, vai vir pela dor? Isso não é bíblico, tá, gente? Na Bíblia é sempre pelo amor. Porque a dor pode sim nos aproximar de Deus, mas também pode nos afastar de Deus. E mesmo quando a gente passa por momentos difíceis, mesmo quando a gente passa por momentos dolorosos na nossa vida, Deus continua amando. O amor nunca sai dali. Quando Deus executa a justiça, Ele ainda assim continua sendo amoroso e fazendo isso justamente por amor. Então Deus, Ele sempre age pelo amor, por amor, através do amor. Amor pelas ovelhas, mas principalmente amor a quem Ele mesmo é, ao próprio caráter dele. E é por isso que a gente pode confiar nesse Deus tão maravilhoso, porque Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Só que esses caminhos por onde Deus nos conduz nem sempre são bonitos e tranquilos, como esse lugar em que a gente está agora. Olha o que diz versículos 4 e 5. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Eu queria te convidar a imaginar o vale em que agora o salmista está, o vale da sombra da morte. Como é esse lugar? É claro ou é escuro? É frio ou é quente? É fácil de enxergar ou tem uma neblina? Como é o chão desse lugar? Como é caminhar nesse lugar? Qual é a sensação que tu tem? É uma sensação de tranquilidade ou tu está no vale da morte, onde aparece que a qualquer momento um perigo vai vir e vai te arrebatar? Nessa região de Israel, nós temos lugares que têm 2.800 metros de altura e lugares que são 400 metros abaixo do nível do mar. E é uma região realmente muito pequena, logo a variação de altura é muito grande, então eles têm vales muito profundos. E quando eu imagino alguma coisa mais ou menos assim, um vale realmente gigantesco, que tu olha e tu diz, não vai ser fácil caminhar aqui. Mas eu também imagino, quando eu estou lá caminhando, uma coisa mais ou menos dessa maneira. Meio escura, que tu não enxerga exatamente o que está acontecendo, que a qualquer momento um perigo vai vir e vai te pegar. Particularmente, eu imagino um chão, não sei quantos aqui já tentaram subir correndo num monte de cascalho. E tu pisa e não sai do lugar. Ou naquele barranco que está cedendo e tu tenta caminhar e tu não sai do lugar. É um lugar em que é difícil de caminhar. É um lugar onde o perigo parece estar constante. É um lugar onde tu não consegue enxergar longe e parece que tu vai estar ali para sempre. Essa é uma metáfora para os momentos difíceis da nossa vida. E quando a gente está em sofrimento, é normalmente isso que a gente pensa. Que a gente está prestes a ser atacado por um perigo desconhecido e que vai dar tudo errado. Vai acabar tudo, não vai mais ter volta. Dessa vez eu não vou mais conseguir superar. Parece que a gente nunca vai sair daquele lugar. E parece que é impossível que a realidade da nossa vida um dia volte a ser como nas pastagens verdejantes. Parece que vai ser sempre aquela dificuldade. Parece que por mais que a gente se esforce para caminhar, a gente não sai do lugar. Parece que tudo ao nosso redor ficou turvo e tudo que a gente via de uma forma tão bela e tão tranquila, agora a gente não enxerga mais. A gente sente o desconforto, como muitas vezes no frio ou num calor muito excessivo. E sempre tem essa sombra da morte, sempre tem essa escuridão, sempre tem esse medo. O que é interessante desse texto é que ele diz, ainda que eu ande, mesmo quando eu andar. Ou seja, nós vamos andar em lugares de sofrimento, nós vamos andar no vale da sombra da morte. Não é uma opção para um crente não passar por momentos de sofrimento.
E é por isso que tantas igrejas esvaziam hoje em dia. Porque as pessoas ouvem que elas são maravilhosas, que elas só vão vencer, que elas vão ficar ricas e que a vida delas vai ser uma coisa maravilhosa. E aí vem a realidade da vida, conduzida por Deus, joga a pessoa no sofrimento e a fé dela não se aguenta. A fé dela não consegue responder por que ela está vivendo por isso. Sofrimento não é sinal de que nós fomos abandonados por Deus. Lugares difíceis e momentos complicados na vida não são sinal de que Deus não está com a gente. E como eu comecei compartilhando, nem sempre é fácil falar isso. A gente crê nisso muitas vezes pela fé, mesmo que o nosso coração sinta algo diferente. E não tem problema isso. Mas eu continuo correndo de volta para o meu Deus e dizendo: Senhor, eu sei que Tu continua me amando. Eu sei que Tu continua cuidando de mim. E eu sei principalmente que Tu estás comigo, que é o centro de todo esse salmo. Eu não preciso temer, porque Deus está comigo. Muitas vezes a gente quer criar 1500 teorias e a gente esquece da verdade mais maravilhosa e mais surpreendente da Bíblia: Deus conosco. O próprio Deus vem para essa terra, morre no nosso lugar naquela cruz, nos resgata para Ele, nos dá o Espírito Santo e está com a gente até o dia que Ele vier para nos buscar e a gente vai passar a eternidade com Ele. Deus está contigo. A gente não está sozinho. A gente não é a ovelha que foi abandonada. O Senhor está com a gente. Ele é aquele que me guarda. Quando o texto chega nessa parte, eu acho que é muito interessante a gente notar que o salmista está escrevendo e do nada ele diz: mas eu não vou temer nada porque Tu está comigo. É um louvor espontâneo, tanto que é aqui que o texto vai mudar e vai ir para a visão do banquete. Ele entende que Deus está com ele e está tudo certo. Da primeira vez que eu escrevi essa mensagem, quando eu cheguei nessa parte, uma música começou a bater muito forte no meu coração, que é aquela Sou Feliz. Eu não vou cantar que vai ficar ruim demais, tá? Mas é aquela música que diz assim: sou feliz com Jesus, o meu Senhor. E é uma música maravilhosa. E quando eu estou com o Senhor, eu posso estar feliz. Enquanto eu reescrevi essa mensagem para hoje, eu comecei a ficar com uma música no coração muito forte, que diz que Tu és aquele que me guarda. Mesmo quando eu passar pelo vale, não temerei, porque Tu estás comigo, Tu és aquele que me guarda. Eu acho que o nome da música é Nunca Me Deixou. Acho que é esse o nome da música, da Amanda Rodrigues. É realmente uma música que mexeu muito com o meu coração quando eu escrevi aqui. O Senhor, é esse o nome? Em Teus braços, muito obrigado. O Senhor é que nos guarda, Ele está com a gente, eu não preciso fugir, eu não preciso me apavorar. E aí o texto traz uma metáfora que eu gosto muito, que é a da vara e do cajado. Como que era o cajado do pastor? Pode pôr aí pra gente, Ju? Ele tinha o cajado, aquele ganchinho. Qual que era a ideia do gancho? Era buscar uma ovelha que estava caindo. Imagina eles caminhando no desfiladeiro, caminhando no vale, naquela estrada pequenininha, e a ovelha se desgarrando e fugindo e quase caindo. O pastor, ele vinha com aquele ganchinho ali, com aquele anzol, e puxava com o cajado de volta a sua ovelha. Mas durante a noite também, a ovelha, ela acha que ela é independente, ela ia fugir. O que ele fazia? Ele puxava ela e deixava ela aonde ela precisava. E a ideia da vara é a ideia de proteção. Quando algum animal vinha atacar, o pastor então batia no animal com a vara, com o bordão, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente pode entender que Deus, Ele vai nos proteger, que Deus, Ele vai lutar por nós. Eu não preciso lutar as minhas batalhas, a não ser aquilo que Deus me disse para fazer. O resto é Deus que faz. Eu acho muito interessante que tem crente determinando, tem crente expulsando, tem crente tomando bênção. E aí eu olho lá para o livro de Judas e eu lembro do que o autor lá nos diz, né? Que nem mesmo o arcanjo Miguel, enquanto contendia contra Satanás acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação. Antes ele disse: que o Senhor te repreenda. Eu não tomo conta de nada, eu não repreendo ninguém, é Deus que repreende. Que o Senhor te repreenda, que o Senhor mande embora, que o Senhor cuide de nós. É o Senhor que nos protege. O inimigo das nossas almas não é uma luta que a gente deve lutar, a gente deve resistir. Quem luta essa batalha é Deus. A gente luta contra nós mesmos, a gente luta contra os nossos próprios maus desejos. Então, quando eu olho para esse texto, eu entendo que Deus, Ele vai me ajudar a voltar para o caminho também. É Ele que vai me ajudar a me arrepender. Quantas vezes eu tive que orar e dizer: Senhor, me dá arrependimento, porque nem arrependido eu estou. Eu sei que é pecado, eu sei que está errado, eu não estou arrependido. Me ajuda nisso. É vergonhoso dizer isso, mas a verdade da minha vida é essa. Muitas vezes eu preciso pedir ajuda para Deus para ter vontade de voltar para o caminho dEle.
E eu não vejo Deus me mandando embora. Eu vejo Deus olhando e dizendo, finalmente tu começou, né? Que bom que tu deu o primeiro passo. Que bom que tu está aqui. Vamos a partir daqui. É Ele que consola, Ele que conforta, Ele que alivia. A gente não precisa sentir medo se a gente estiver caminhando ao lado do bom pastor, seguros pela presença dEle. E para fechar, a gente pensa nesse salmo, normalmente do versículo 1 para o 4, mas eu gosto muito de olhar ele de trás para frente, do 4 até o 1. E ver que o Senhor é meu pastor é a conclusão desse salmo. Por isso eu queria ler de novo com vocês e a gente entender que a gente tem dificuldades, mas enquanto a gente está em dificuldades, a gente está protegido por Deus. A gente entende que a gente é conduzido para um lugar seguro, de refrigério, com alimento abundante, e então a gente pode afirmar que nada vai faltar, porque Jesus é o nosso bom pastor. Vamos ler de novo pensando dessa forma? Versículos 13 e 4 vão aparecer aí. É o de antes, Ju. Vou te pedir para te voltar um. É o texto de antes. Vai dizer o seguinte para a gente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu vou passar por momentos de dificuldade, mas o próprio Deus vai cuidar de mim. O próprio Deus vai me proteger, o próprio Deus vai me guiar. Ele está comigo. E então Ele me leva para um lugar maravilhoso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E então eu me acalmo. E então eu encontro paz. E então eu encontro tranquilidade. E daí Deus me leva de volta para o vale. E depois Deus me leva de volta para o lugar de descanso. E depois Deus me leva de volta para o vale. E depois Deus me leva de volta para o lugar de descanso. E essa é a realidade da vida. A gente não pode ser crente fraco, que quando vem o sofrimento acha que Deus abandonou e que Deus não está nem aí com a gente. Se te mostra fraco no dia da adversidade, quão pequena é a tua força, diz Provérbios para a gente. Eu preciso entender que o sofrimento faz parte da vida. As dores fazem parte da vida, até o dia em que a gente vai ser conduzido para o nosso lugar de descanso final, onde toda dor vai passar, onde toda lágrima vai ser enxugada e onde a gente não vai mais precisar passar por vales. Mas enquanto a gente estiver aqui, a nossa vida vai passar por esses ciclos e não tem problema, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. A gente não precisa ter medo. A gente pode viver uma vida tranquila, uma vida confiante, uma vida que sabe que o bom pastor é quem nos guia. E para fechar, eu queria ler com vocês João capítulo 10, versículo 11, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi Jesus Cristo naquela cruz. Ele deu a sua vida. Ninguém tirou a vida dele. O bom pastor decidiu morrer por nós. Mas o bom pastor também é o leão da tribo de Judá. O bom pastor também é forte o suficiente para nos proteger. Por isso eu queria te convidar a, nesse ano de 2023, viver uma vida de confiança. Uma vida de entrega ao Senhor. Uma vida aonde cada vez mais tu te lembra e tu tenha certeza que o bom pastor está contigo, que ele está te protegendo e que tu não precisa ter medo. Trace os teus planos, organiza a tua vida, tenha as tuas estratégias, mas entenda que tu continua sendo ovelha e que juntos a gente pode caminhar como ovelhas, porque o bom pastor tem nos amado, o bom pastor tem nos protegido. Ele mesmo tem nos guiado quando tem sido difícil de caminhar. Ele mesmo tem nos puxado de volta para o caminho dele quando a gente acha que a gente vai cair. Ele mesmo tem nos mostrado aonde a gente pode encontrar descanso. Quantas vezes a gente olha para a circunstância ao nosso redor e a gente diz: não tem mais jeito, eu não vou mais conseguir caminhar nisso. E do nada a gente encontra uma paz que excede todo o entendimento. E o Espírito Santo nos tranquiliza. E a gente começa a louvar a Deus e dizer: Senhor, tu é maravilhoso. Eu não sei como tu fez isso, mas tu transformou tudo ao meu redor e principalmente tu transformou tudo aqui dentro. O chamado de Jesus para a gente não mudou ao longo da nossa caminhada com Jesus. Ele continua convidando a gente para se entregar para Ele. Ele continua convidando a gente a confiar nele, mesmo quando for difícil de caminhar. Ele continua convidando a gente a ter a certeza de que Ele é o bom pastor, que vai nos guiar pelo caminho correto.
Não tenha medo de ir por onde Jesus está te chamando. Se tu reconhece a voz dele e ele está te chamando pelo nome, vai tranquilo, vai tranquilo. É um caminho de justiça, é um caminho correto, é um caminho que vai dar certo. Quando tu estiver nas dificuldades da vida, não te sente sozinho, não te sente sozinho. Tu não está abandonado, tu não está abandonado. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Muitas vezes, Deus, a gente tenta controlar a nossa vida e nós queremos Te pedir perdão por isso, Deus. Nós não somos deuses, nós não temos controle sobre o que vai acontecer no nosso país, sobre os estímulos que vão chegar na nossa vida. A gente não tem controle nem do primeiro pensamento que chega na nossa cabeça. Por isso, Deus, nós nos rendemos completamente a Ti, Senhor. Nós abrimos a nossa vida diante de Ti, Senhor, e assim como ovelhas, Deus, nós queremos ser guiados por Ti, Senhor. Nós sabemos, Deus, que Tu tem planos, que Tu quer nos usar, mas nós sabemos, Deus, que cada vez que Tu nos usa, isso é baseado na nossa entrega, na nossa confiança em Ti. Que a gente seja, Senhor, tranquilo enquanto Tu nos conduz por um caminho difícil, por um vale em que a gente não entende. Que nos momentos de sofrimento da nossa vida, Senhor, a gente Te veja e mais do que pela fé, a gente reconheça o Teu agir e a gente afirme que Tu estás conosco. Que quanto mais sensível a gente for para o Teu agir, mais ainda a gente Te veja e mais ainda a gente Te louve, Senhor, sabendo que Tu nunca nos deixou. Nós sabemos, Deus, que se a gente tentar organizar a nossa vida e ficar em pé por nós mesmos, logo, logo tudo desmorona e a realidade da vida e do sofrimento fazem com que a gente fique totalmente perdido. Mas quando a gente passa pelos nossos momentos de dificuldade contigo, Senhor, a gente pode afirmar assim como Jó, que a gente Te conhecia de ouvir falar, mas que cada vez mais a gente Te vê. A gente pode reforçar a confiança, assim como Abacuque um dia, Senhor, no meio do sofrimento, disse que confiava em Ti, mesmo que tudo ao redor dele tivesse ruim. Senhor, nós queremos ser assim. Nós queremos ter uma alma tranquila na Tua presença. A gente não quer ficar contendendo contigo e discordando de Ti, Senhor, quando as coisas não forem do nosso jeito. Nós queremos encontrar satisfação e contentamento na Tua presença. E que isso seja testemunho no mundo onde as pessoas querem mais, mais e mais. Que elas vejam que em Ti elas têm tudo o que elas precisam. Que Tu de fato acalma as nossas almas. Senhor, que a gente encontre refrigério quando a gente não achar que não tem mais forças para continuar. Que o Teu alento venha, Senhor. Que a Tua calma venha, Senhor. E que a gente veja que contigo a gente sempre pode continuar marchando. Senhor, nós cantamos a Ti, porque somente em Ti, Senhor, nós temos a firmeza das nossas vidas. Por isso, Senhor, declaramos isso também através dessa música. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. O Senhor
Diga do Senhor: o meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é meu abrigo e com Ele estou seguro. Eu digo de ti, Senhor, eu te amo, ó Senhor, minha força, meu farol. Eu te amo, ó Senhor, minha força, meu farol. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é meu abrigo e com Ele estou seguro. Obrigada, Senhor, porque podemos nos esconder debaixo das Tuas asas, Senhor. Obrigada porque a Tua mão está sobre nós, Pai, e nós podemos estar tranquilos. Obrigada, Senhor, porque Tu não nos abandona. Obrigada porque além de não nos abandonar, Tu nos guia, Senhor. Abre caminhos, abre portas, Senhor, e nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por nos guiar e se relacionar tão próximo conosco, Deus. Obrigada pela Tua palavra que nos fortalece. Obrigada, Senhor, Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Glória, Senhor. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus e um ano muito abençoado. Amém?